Ó, então, nós vimos até agora os conceitos de orientação a objeto. A gente viu que a orientação a objeto é baseado nas operações da abstração, certo? Onde a gente considera que a abstração, então, é uma forma de a gente resolver o problema e baseado em questões relevantes para a solução do problema, que nós vamos criar o que a gente chama de diagrama de classe. Esse diagrama de classe vai representar a solução do nosso problema computacional, né? A gente viu que as operações de abstração são associação, agregação, decomposição, generalização, especialização. Hã? Não. Classificação. Já foi. Já foi. Tá faltando um. Não, já foi também. Agregação e associação. Agregação já foi, associação já foi, só falta uma. Não. Não existe essa propriedade da abstração. Não. Não, já foi também. Instanciação. Certo? Então, é classificação, instanciação, agregação, decomposição, generalização, especialização e associação. Ok? Então, baseado nessas propriedades da abstração, a gente vai pegar um dado problema, vai criar um diagrama de classe que vai representar a solução desse problema. Certo? A gente viu que existe a questão da classe e o objeto, onde a classe é o modelo, né? Vamos dizer assim, o molde, né? E o objeto é a instância, é a materialização do que tem no molde, certo? Então, o objeto vai ser, vou dizer lá, a, marca de carro aí, Volkswagen. Tem o Gol do, não, só para dizer, tem lá o Gol do Ryan, tem o Corsa do Eric, né? Então eu estou materializando o objeto, certo? A classe seria que vai dar o conjunto de características. A classe, diferente da struct, ele vai ter atributos e métodos. Significa o quê? Que ele vai executar operações, né? Ele vai ter atributos que vão caracterizar a informação dele, mas ele também vai executar operações. Isso tudo dentro do mesmo objeto, né? Diferente do que a gente tinha anteriormente. Anteriormente a gente tinha as funções, né? Criava as functions lá, criava as funções separadas, e eu tinha a struct. E a struct trabalha com as funções, mas agora eu tenho tudo junto. Então, o objeto tem os atributos e métodos na mesma classe, né? E eu vou ter a instância correspondente a isso, certo? O que mais? A gente viu então que o diagrama de classe é uma questão de análise de projetos e sistemas, mas que a gente está vendo antecipadamente porque a implementação, aprender a programação é muito mais demorado do que você entender o conceito, né? O conceito se aprende lá no quinto período, nós estamos no terceiro a gente começa a aprender como é que a coisa funciona, na hora que chegar lá no quinto você consegue montar o conjunto inteiro, certo? Algumas outras questões. Dentro do conceito de orientação a objeto, a gente tem a questão de que eu vou ter lá o que eu chamo de envio e recebimento de mensagens. Significa o quê? Eu tenho um método, o método pode ser definido ele como protected, private, que é um atributos que são privados a só o objeto. Eu tenho a cláusula protected, que vale para o objeto e para seus herdeiros, as classes que vão herdar dele. E eu tenho o método public, que é aberto a todo mundo, certo? Então, eu tenho que enviar a mensagem, receber mensagem, e os métodos vão ser de acordo com o tipo de cláusula que eu colocar, vai ser o critério que vai ser usado para poder trabalhar, certo? O que mais? De um modo geral, em linhas gerais, eu fiz um breve resumo do que a gente já tinha, o que foi visto. Vocês têm alguma dúvida nessa primeira parte aí? Os conceitos? Tudo muito bacana, tudo muito certo, né?
Então, nós vamos fazer o programa do quadrado lá, certo? Então, vamos passar a prestar atenção, fazendo um favor, e fecha essa tampa desse notebook antes que eu vá fechar. É, Então, nós vamos usar o Lazarus, certo? Lazarus é uma versão do Delphi, tá? É uma versão da Borland mesmo, mas que ela criou com o objetivo de criar na plataforma Linux, que se fosse multiplataforma, mas lá em 2006 ela abandonou o projeto e entregou para a comunidade. Então é um projeto de software livre, feito pela Borland na época e equivale ao Delphi 7 no Windows, certo? Que é um Delphi muito utilizado aí. Vamos lá, então. O detalhe é assim, ó. A plataforma está aqui. O que que a gente faz? Primeiro eu fecho tudo, vou fechar toda a solução aqui. Vou vir aqui, vou mandar abrir um novo. Aqui o novo, eu vou dizer que é um programa, uma aplicação console. Vou colocar aqui como uma aplicação console. Vou apagar todos esses caras aqui. Vou dizer que vai ser my colocar quadrado. Meu quadrado, tá? Vou vir aqui. Ele vai criar esse processo, esse é o projeto. Desse projeto eu vou vir aqui, vou tirar tudo isso aqui, deixar até aqui. E vou tirar esses caras aqui também. Tá, então, como essa aula está sendo gravada, então fecha o notebook, desliguem as telas aí, nem pisquem, não durmam, certo? Bom, veja bem, eu venho aqui, falei para não piscar e nem abrir. Eu falei para fechar, nem, não é para abrir. É, vamos lá? Podemos? Eu guardo, não tem problema. Bom, aqui ele cria uma unidade, tá? Então, dentro dessa unidade, a gente tem aqui a ideia. Eu vou ter a palavra type, vou dizer que eu tenho quadrado igual a class. Ninguém reclamou do tamanho do fonte, então significa que pode deixar do jeito que estava mesmo, né? Tá louco. Então, o que acontece é assim, aqui você tem lá a cláusula private, que é a cláusula que indica, eu vou ter lá o protected, que é protegido, eu vou ter a cláusula public. Então, se a gente levar em consideração que a classe, eu passei lá nas primeiras aulas, que a classe é definida por um retângulo, onde em cima tem o nome da classe, esse cara aqui. Eu vou ter os atributos e métodos que ele vai ter, tá? Então, atributos. Então, vamos dizer assim, eu tenho lá lado, vou colocar como sendo do tipo real. Vou colocar aqui área real e perímetro real. O que que acontece? Então, aqui eu defini atributos, certo? Vou definir métodos. Então, vou dizer lá, eu tenho um método chamado constructor, vou chamar de objeto. Vou ter um método que eu vou chamar de destructor, destrua-se. E vou ter os atributos, os gets e sets para cada atributo. Então, tem lá, procedure, set, lado. Eu vou passar, vou colocar um P para indicar que é um parâmetro. Então vai ficar o quê? Hã? E a gente lê? Ah, certo? Bom, oi? A área e o perímetro, eu não vou retornar o valor, certo? Então, como eu não vou colocar o valor, ele vai ser calculado, certo?
Então vamos dizer assim, eu vou dizer que eu vou ter um get correspondente ao parâmetro que foi colocado, vai fazer entrada e saída. Agora, vamos dizer assim, eu vou ter um get área, vai me retornar um valor real. Vou ter um function get perímetro, que vai me retornar um valor real também, certo? Bom, o que que é que ele tem aqui? Então, veja bem, eu tenho, esses são os atributos, aliás, esses são os atributos, esses são os métodos, certo? O que que ocorre? Aqui no meio do caminho, eu vou ter que ter um método que eu vou colocar aqui como sendo protegido, né? Vou dizer que é uma procedure, calc área. E eu vou ter um outro método, uma procedure, vou chamar de calc perímetro, ok? Isso aí tranquilo. Significa o quê? Eu tenho operações que eu vou, o gets e sets aqui, que são essa última parte aqui, são operações que são públicas, que eu vou enviar, eu vou retirar dados. Eu envio recebimento de mensagens, certo? Que é essa última parte que a gente falou, né? Um objeto ele precisa ser construído. Então, eu preciso ter um método que vai construir o objeto. O objeto pode ser destruído. Então, vou chamar um destructor que vai destruir o objeto. E esses atributos são valores que estão protegidos dentro da classe. Tá aí tranquilo, tá? Então, eu venho aqui e vou fazer a construção dos métodos. Então, constructor do objeto. O que que é o constructor? Piscou, né? É, valeu. Ah, a procedure significa que ele vai executar o método sem precisar retornar nenhum valor, certo? E a function significa que, aqui no caso, ele vai retornar pelo menos um valor, certo? Então, aqui, no caso, get área, get perímetro, get lado, ele vai retornar um valor do tipo real. E o set lado, eu vou colocar o valor do lado lá dentro do objeto, tá? Voltando. Então, eu tenho o constructor, tá aqui. Constructor, então eu vou dizer lá, lado recebe zero. A hora que eu construir o objeto quadrado, o lado vai receber zero, a área vai receber zero e o perímetro vai receber zero, certo? Destructor não tem nenhum objeto, então não vou ter nada. Tem begin e end, abre e fecha, não vou fazer nada, tá? Aí eu tenho lá, o set lado. Set lado, ele está recebendo esse parâmetro, como é que chama mesmo? Hã? É, então. Então, vai receber o parâmetro, certo? Significa que o valor passou a existir dentro do objeto, tá? E o get vai fazer o quê? Eu vou dar no Pascal, no C é return, no Pascal é result, certo? Então aqui ele retorna lado, aqui retorna a área, aqui retorna perímetro, certo? Bom, mas eu tenho que calcular a área e perímetro, né? Então a área aqui no caso, ele recebe lado vezes lado. E o perímetro? Perímetro recebe o quê? Lado vezes 4. Claro, né? Não poderia ser diferente. Não é isso? Bom, mas como é que dentro desse processo ele vai. Onde que ele vai chamar para calcular a área e calcular o perímetro? Uma coisa é saber que ele faz o cálculo, que o cálculo é esse. A outra coisa é onde que ele vai ser chamado para executar esse cálculo. Ah, o sete lado vai ter que acontecer, mas vamos entender assim. O que que é que ocorre, né? Vamos, eu pulei a parte aqui, né? Ninguém nem viu, né?
Que é que eu pulei então? Vamos ver. Hum? Diagrama? Que diagrama? De quê? Do quê? Da abstração. Como é que fica o diagrama do quadrado, então? Então sabe. Como é que fica o diagrama de classe, então? Vai ter uma classe quadrado. Ixi, ficou bonito, né? O que mais? Hum. Tá, e daí? O que mais que vai ter que ter? Não. Mas o quadrado é suficiente para resolver o nosso problema? Ah, não. O pessoal vai dormir aqui. Ela já está encostada aqui. Você vai apagar a luz? Como assim? Hã? Ela. Oi? É. O olho aqui já tá assim, ó. Você vai apagar a luz, acabou. Agora fechou, agora ferrou. Se ela dormir. Hã? Então, vai ter o quadrado. Aqui os atributos vai ter o lado, tipo real. Vai ter a área do tipo real. E vai ter o perímetro, tipo real. Aqui embaixo vai ter os métodos lá. Tem o constructor. Mas isso resolve nosso problema? Destructor? Não. Daí, como é que vai resolver o nosso problema? Tem o quadrado, tem a classe quadrado. Daí, como é que resolve? Tem que fazer o quê? Como é que a gente resolve o problema do quadrado? O que que tem que resolver? Tem que fazer, tem que entrar com o valor do lado, né? E ele tem que retornar a área e o perímetro, não é? É, mas isso quer dizer que é o quê? O que que é que nós temos que desenvolver aqui? Hã? Operação? Uma abstração? Método? Tem que resolver o problema. Nossa resolução do problema consiste no quê? Não, não. Isso é o quadrado. Não. Nós temos que criar o quê? A gente já fez isso um ano atrás. A gente tem que criar um programa. Não tem que criar um programa? Tem que criar um programa, né? Então, nós vamos ter que criar um programa. E esse programa vai fazer o quê? Qual que é a ideia que eu passei dentro da orientação a objeto? Eu vou ter o processo de criação de um programa de forma que eu possa criar essa aplicação e que possa rodar ele no console, possa rodar ele no desktop, que possa rodar ele na web. Na é verdade? Não foi isso que a gente conversou? Possa fazer ele no mobile, não é assim? E de forma que eu consiga trabalhar as partes de forma que aconteça o quê? Eu troque a interface do desktop, do console eu passe para o console desktop e mantenha parte das coisas. Assim, eu consigo fazer a mesma conta usando a mesma classe para poder fazer, seja ele desktop ou seja ele web. Faz sentido? E
Similar a isso, eu consigo fazer ele mobile, eu consigo fazer ele em qualquer outro formato, só mudando a interface, certo? E com base nisso, eu tenho o que então? Eu vou ter a situação de que vou estar trabalhando com uma classe que eu estou chamando de programa, mas que eu vou usar neste momento, provisoriamente, uma interface, certo? Que é o quê? Então, eu vou ter aqui, eu vou chamar de interface. E aqui eu não tenho atributos nessa interface, porque vou usar ele no formato console. Mas eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar peça lado. Tem que pedir o lado. Não tem que pedir o valor do lado. E eu vou mostrar os resultados. Não é isso que eu preciso? Eu preciso do lado para poder calcular a área e perímetro. Mas eu preciso mostrar os resultados depois. Certo? Nesse caso, como a gente vai estar usando console, não tenho. Se eu tivesse interface gráfica, eu chamaria um formulário. Mas vocês não viram o formulário aí, não sabem como é que faz o formulário, então não vão ver o formulário. Vão ver console. Certo? E aqui eu tenho o quê? Vou ter um programa. Esse programa é o que vai ter, vou chamar de um quadrado e vou chamar de A inter. Onde a inter é o quê? Uma instância da classe interface, certo? E o quadrado é uma instância da classe quadrado. Então, aqui eu vou ter. Esse aqui é o que mesmo? Essa figura aí? Essa figura que eu coloquei ali é o quê? Decomposição, exposição horizontal, decomposição, agregação. Agregação. Eu estou agregando a interface à classe programa, certo? E não é uma linha, não é qualquer coisa. Eu tenho que ter um. Como é que chama isso aqui? Que figura que é essa? Losango. Então, esse losango aqui caracterizou o quê? Agregação. Estou agregando ali, né? E aqui, quadrado. E aqui eu vou ter os mesmos camaradas ali. Que vai ser o quê? Eu tenho que ter um constructor, tenho que ter um destructor. E aqui em particular, eu vou fazer o quê? Eu vou chamar um método que eu vou dizer um executes, certo? Um executes. Tá claro aqui? Deu para entender que eu tenho aqui uma classe chamada quadrado. Essa classe, aliás, aqui é programa, né? Não, tem problema. Esse ainda não, mas esse é meu programa. O programa tem um quadrado e uma interface. Aqui nós criamos o quadrado, definimos que tem o lado, área e perímetro. Tem o método constructor, destructor, nós criamos o gets e sets, e o calcula área e calcula perímetro. Fechou? Mas esse quadrado aí é um objeto ou é uma classe? O programa é classe. O programa é classe? Quem que é classe aqui? Classe. Quem mais? Só ele? Não. Todos são classes. Esse é o
Como é que chama isso aqui? Diagrama de classe. Não, é o resultado da abstração. A gente vai usar as operações da abstração que gera diagrama de classe. Como é que é? O que que é? É, dado um problema do mundo real, usa-se as operações da abstração, considerando o quê? Vocês têm certeza que vocês responderam esse questionário aqui? Oi? Você pega um problema do mundo real, não está escrito lá no livro lá? Dado o problema do mundo real. Oi? Seguindo os aspectos essenciais, gera-se a solução. Baseado no quê? Nós temos as propriedades da abstração, que vai pegar um dado problema, onde a gente vai buscar fazer a classificação e instanciação. Classificação significa o quê? Significa definir as classes para mim resolver o problema. Aqui eu tenho objetos. Quem acha que não tem, levanta a mão. Só os dois? Oi? Quadrado é objeto? Não era classe? Ali tá a classe. Quadrado é objeto, vai ser você me deu uma. Hum. Mas aqui eu só tenho classe ou tenho objeto? Uma classe não pode ser considerada um objeto? Como é que é? Uma classe não pode ser considerada um objeto? Não. Não, Qual que é a diferença? Capítulo 2. Vamos pegar então agora, somos no capítulo 2, né? Capítulo 2 fala de objeto, capítulo 1 fala de classe, né? Ah, olha lá. E daí? Hã? Objeto é uma instância da classe. Certo? quadrado e um aí. O que que é isso? Um objeto. Objeto. Então significa que nós temos o que aqui? Temos classes E objeto. e objetos, certo? Depende de onde a gente está tratando, né? Se eu falar o quadrado interfaces, esses são classes. Mas se eu falar um quadrado, é um objeto. Tem sentido? Né? A inter é um objeto. Deu para entender a diferença? Deu para entender a diferença? Vamos adotar o critério lá do ensino médio lá, sem celular. Celular zero. Vai deixar numa caixinha. Vou trazer uma caixinha aqui para deixar o celular na caixinha. Certo? Então, o que acontece? Então, eu tenho objetos e classes. Então, classificação e instanciação. Primeiro das propriedades, certo? Aqui, que outras propriedades eu tenho? Agregação, através do losango. Tem agregação. E tem o que mais? Instanciação já foi. Objeto. Eu tenho a agregação representada pelo losango, mas quando eu tiro as partes, eu tenho a decomposição, certo? Neste caso em particular, não tenho generalização e especialização. Tranquilo? Deu para visualizar o que nós falamos até agora? Materializado? Vamos terminar de materializar ele, então. Pode ser? Hum, tá ficando esperto. Quando eu coloco o losango, ele representa a agregação. Quando eu pego a parte, porque o programa é composto das outras duas partes. Então, se eu faço a agregação, eu estou criando a agregação. Se eu vou para as outras pontas, significa que eu estou fazendo decomposição. Está decompondo ali o objeto quadrado e está decompondo o objeto ímpar. Não, eu estou Não? decompondo o programa, minha classe programa, em quadrado e interface.
Se tiver agregação, vai ter uma decomposição necessariamente. Sim, porque quando eu estou agregando, a outra ponta é a decomposição. Tipo, se você quisesse pegar aqui, a área é o lado vezes o lado, você tem que decompor a área em outro losango. Não, aqui neste caso, pela abstração, lado e área são questões distintas, certo? Não é que você chegaria para mostrar que o perímetro é lado vezes espaço. Não, esse aí faz parte da classe quadrada. Braço. Agora, braço de perna. Braço. Dúvida, Lucas? Ah, não sei. Depois, não sei. Eu gostaria de falar de uma alergia essas paradas. Sim, pagar a questão de negócios da parte eu te desmaiar com a legal. Nossa, descer lá. Faz tudo, mano. Bom, fica super. Não é? Tranquilo, hein? Sir, quadrado lá em real. Porque aqui, quando eu estou agregando, eu estou chamando quadrado, mas não é, é como eu falei, gol do Ryan, Corsa do Eric, certo? Eu estou materializando, entendeu? Aí aqui, nós já vamos chegar lá. Aí eu tenho um quadrado, significa que é um objeto, tá? Vamos chegar lá. Calma. Tem, claro que tem. Posso? Tem um quadrado. Dois quadrados desse direito, dois objetos que vêm da. Não misture as coisas. Ô, Caneco, voltando ali na tela de trás ali. Agora. Ó, projeto quadrado. Nossa. Tá vendo? Você colocou ali, ó. Ó, vou chamar U, eu vou acrescentar a letra U ao nome da classe. A classe é quadrado, vou colocar o U na frente. É porque dentro do Delphi ele considera o termo unit, é uma unidade. Então cada classe vai ser uma unidade. Poderia ser tudo uma classe só? Até poderia, mas por uma questão de organização a gente vai fazer separado. Diego, A linha que você colocou aí mesmo, onde é que você colocou lado vezes 4, perímetro. calque. E se eu colocar a área vezes 2, dá, roda do mesmo jeito? Não, o cálculo você pode colocar, só que Pode? não vai dar o mesmo resultado, né? Não é o resultado esperado, no caso, certo? Tá claro aqui? O quadrado só faz as operações do quadrado. Uma coisa que dentro da orientação objeto tem, para poder garantir que você consiga fazer a classe ser aproveitada em todos as mídias, console, desktop, web, etc., é que eu não posso ter read e write dentro da classe. Isso aí é estruturado. Na programação orientada a objeto, a classe é a classe. Então, eu vou ter a classe interface. Classe interface vai fazer leitura e escrita. Não foi lá que eu coloquei peça lado e o outro que mostra a área, mostra resultados? Então, na classe interface é onde vai fazer essas operações. Só lá que vai fazer read e write, certo? Nenhum outro local. Entendido? Então, vem aqui e vou criar uma nova unidade. Essa nova unidade, então, ó, vou dar a palavra type, que é o, e vou colocar lá interfaces igual a class. Private, protected, public. Então, a classe interface não tem atributos.
certo? Não vou colocar nada ali. Simplesmente vou vir aqui e colocar constructor crie objeto. Destructor destrua-se. E vou criar procedure peça lado. Aí vou usar. Como é que é mesmo? Poxa vida. Como é que é ali? Como é que ele é? Variável ali? Hã? É o quê? A o parâmetro. Hum, é o quê? Nome da variável. Tá difícil. É que o teclado não bate, né? É o quê? Ah, achei que tinha falado. Não tenho atributos, não vou criar nada, não vou destruir nada. Mas tem que ter o constructor, tem que ter o destructor. E o real foi tanto para a área quanto para o Linux? Oi? Mostrar o resultado da área foi o real foi tanto para a área quanto para o Linux? Foi. E, professor, por que você bota var no outro não? Boa pergunta. O que será que significa? Vai ser fabricado, não vai. Fabricado é bom. De acordo com o capítulo 1, já está escrito que é para ser a fábrica. Acho que falta mais. Eu sei não também vai. Caraca, segundo, minha terceira, né? Eu tinha dúvida. Sabe onde seria a fábrica? Eu já não. Não pegou. Sei lá. Lembra da máscara lá que tem que colocar para poder visualizar o valor? Senão ele vai ficar um ponto, dois pontos, alguma coisa, zero, 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 zero lá. Isso aí é o. É, é o Edson. É. São two figures. Tanto fique, two figures. Fixed. Two fixed. Então, essa é a classe. Tá. O Tutori usa lá é Delta? Não, C Sharp. Dá pra fazer isso aí no VS Hum? Dá pra fazer isso aí no VS Não. Vou vir aqui, vou criar. Quem que é que eu vou criar do diagrama que eu fiz lá? Quadrado. Ah, entendi. Eu criei quem até agora? E antes dela? Então falta quem? Só se ligar para o online. É, no mercado é passar por até você até enxergar, então. Então, aqui o que acontece? Ó, veja bem, cria a classe quadrado, onde ele tem as operações que vai fazer, certo? Cria a classe interface, onde ele vai pedir dados e vai mostrar resultados.
Até aí tranquilo. Então, eu vou criar a classe programa. Dentro da classe programa, então vamos dizer lá, vou criar, vem aqui, tem o quadrado, que é de que tipo? Quadrado. A inter é de que tipo? Certo? Aqui, no caso, esse uses aqui é como os include lá, do C. Então, ele precisa saber que eu vou usar o quadrado e vai usar o inter. Passas. Certo? O que que acontece? E aqui também. Então, eu vou ter que ter um constructor, cria objeto. Vou ter que ter um destructor, destrua-se. E vou ter um... Não, não, não. Considere. Considere o quê? Execute. Nessa classe programa tem dois objetos nela, que é um quadrado e a interface. Isso. Então, agora é onde eu tenho o objeto. Então, o que acontece? Vem aqui, tem um quadrado. Então, um quadrado, ele vai para ser instanciado, recebe o nome da classe. Qualquer ponto, cria objeto. A inter recebe quem? Interfaces, ponto, cria objeto. Certo? O destructor tem objeto? Tem. Se tem objeto, tem que destruir. Um quadrado, ponto, destrua-se. A inter, ponto, destrua-se. Certo? Aí eu vou ter o execute-se. Bom, os objetos foram criados. Certo? Se os objetos foram criados, então eu vou pegar a inter, ponto, peça, lado. Tem que passar por parâmetro. Então, aqui eu vou ter que declarar uma variável local. Né? Como é que vai se chamar essa variável local? Oi? Não. Hã? Ó, vou colocar, ok? Criei a variável. Ele foi lá e leu, certo? Para que é que tinha? O que é que tinha lá na interface lá? Sim, mas tinha o que lá? Não, não. Lá no capítulo. História do todo. É. Alguém identificou que tinha alguma coisa diferente lá. O que é que tinha lá? Um tava de um jeito, o outro tava de outro. O que é que tava um de um jeito, outro de outro? Qual que tinha? Claro. É muito vago, é. Qual que é que tinha? Quero claro, eu sei que não era lá, nem quando ele pedia, ele criava maior. De outra O forma. var lá vai indicar passagem de parâmetro por Ó,
transferência. Que ele vai ter que entrar lá, executar e vai ter que trazer o valor alterado. Adianta ele ler lá e ficar lá? Não, certo? Então aí aqui eu tenho um, um quê? Ponto 7 lado, e aí eu vou passar parâmetro. Isso vai fazer o quê? O que que faz esse cara aqui? Vai colocar o valor de lado lá dentro do objeto quadrado, certo? Daí vou fazer o quê? Vou chamar a inter ponto mostra resultados. Era resultados ou resultado? O resultado. E vou passar para ele retornar o quê? Área e perímetro, não é? Quem é que vai, quem que tem a área? Então, quadrado ponto get área. Quadrado ponto get perímetro. Assim, certo? E esse cara aqui eu chamo de, como é que eu dou o nome dele? Né? O programa. Ah, o programa. Tem que ter é uma unit, certo? Lá no começo aqui, ó, no projeto aqui, então, eu vou declarar aqui, ó, o programa do tipo programa. Aqui em cima no users, ó, já tá aqui, ó, tá vendo? O programa aqui, tá vendo? Então, fui lá e coloquei o programa. Então, vou dizer assim, o programa, ele é um objeto, não é um objeto, no final das contas. Então, ele recebe, como é que eu faço? Vou instanciar. Programa ponto cria objeto. Cara esperto, tá louco. O programa. E aí? E que é que a gente criou lá nos métodos lá no programa? Hã? Não. Se eu destruir ele, como é que ele vai fazer as coisas? Ponto. O programa. Hã? Agora destrói. Tem sentido aí? Daí a gente vai dar run Você e. faz de private, tudo fica só na classe, né? Oi? Você faz de private, tudo fica só na classe. Né? É. Então, um R ali. Alguns 10. É, tem que tá. Essa hora da noite aí dá fome, né? Comer uns errinhos aí. Uhum. Vixe. Acho que já tem, né? Não vai te vender, não? Não. As pessoas que a gente não escolhe. Falta a prioridade de café. Olha lá, Opa! Nossa, José. ó. Olha lá, ó. Lado ali, ó. Tá vendo? Ó. Entre com lado.
Vamos pedir pro nossos colegas que entraram. Vitor, né? Diga um número pro lado aí, Vitor. Diga um número pro lado aí. É, do lado de um quadrado. Sim. Ixi. E é o antivírus. Foi um antivírus mesmo. Foi. Não usa mais menor. Menor. Qual que é o valor do lado? Sim. Deu zero. Por que que deu zero? Hum? Não. O que que acontece? Voltando à pergunta que eu tinha feito lá no começo do processo. Nós temos aqui, ó, um quadrado, certo? Ele calcula a área, calcula o perímetro, calcula. Mas quando que ele é chamado? Nunca. Tem chance de ele calcular a área e perímetro se ele nunca é chamado? Hã? Não tá fazendo, na verdade, né? Não, não foi chamado. Não foi, não foi chamado. Hã? Ele chamou o cálculo. Não, ele pediu, mas ele não Eu criei o método. Exato. Então, a gente pode fazer ele calcular. Quando eu vou setar o valor do lado, eu seto o valor do lado, chamo para calcular. Ou eu posso chamar ele a hora que eu vou buscar a área. Então, eu vou buscar a área. Então, aqui eu vou chamar lá, calc área. Vem aqui, vou buscar o resultado do perímetro, chamar calc perímetro, certo? Aí eu vou executar. O que que vai acontecer? Entro com o valor 5 e daí tá lá, certo? Quase igual o que a gente fez lá no primeiro período. É, algumas linhas a mais. Hã? Ainda bem que não usa paredão. Usa. Tudo que usa. Não, vai mais uma hora? Não, seria ótimo. Ó, agora vamos entender o seguinte, podemos? Ó, o calc área e calc perímetro está na cláusula protect hash, certo? Vamos prestar atenção aí que não acabou ainda o processo. Eu venho aqui no programa, ó, conforme eu fui colocando aqui, ele foi fazendo os métodos aqui, não foi? Bom,
Um- de qual classe é o cálculo área e cálculo perímetro? Quadrado. Quadrado. Então, vem aqui, ó. Quadrado, ponto. Ó, Sim. ele tem o cálculo área? Não tem. Ó, ele morre aqui, ó. Certo? Por que que ele morre? O método foi declarado em qual cláusula? Protected. Se ele está na cláusula protected, eu não consigo acessar ele de fora. Lembra que eu comentei lá que o exemplo tem uma janela lá no almoxarifado. O cara chega na janela e ele entrega a mensagem. Ele conseguiu colocar o valor, mas ele não consegue ver o que que faz. Não está exposto, não está aberto, certo? Ele fica, o que eu chamei de, o que que é esse recurso? Encapsulamento, certo? Então, se eu vier aqui, ó, vem aqui na cláusula aqui, vou tirar o calque área da cláusula protected e vou colocar ele aqui embaixo na cláusula public. Ó, vou salvar tudo, vou compilar. Ai, de novo. Tem que tirá-lo. Já vai fechar. O que que acontece aqui, ó? Ele vai fazer o quê? Vem aqui no programa, ó. Um quadrado, ponto, ó, calque-área já tá lá, certo? Isso significa que ele está exposto, está aberto. Fez sentido? Deu para entender? Só que o cálculo perímetro não está aparecendo aqui. É. Eu posso deixar determinados cálculos reservados à classe de forma que ele apareça somente para a classe, certo? Só que dentro do objeto que ele vai conseguir visualizar. Se botar simplesmente, ele ia mostrar, então. Hum? Botar simplesmente, ele ia mostrar que pega nesse objeto. Não. Em Private ele é mais reservado do que o Protected. O Private ele faz um método só para a classe. O Protected ele cria para a classe e para seus herdeiros. Se eu tivesse uma especialização da classe quadrado, tivesse criado lá uma figura geométrica, e de figura geométrica eu herdo para quadrado, por exemplo, né? Aí eu acesso o que tinha em figura geométrica dentro do quadrado. Agora, em Private, ele só vale somente para ela, não vale para os seus herdeiros, certo? Então você tem Protected, Private e Public, são os métodos. Deu para entender aqui? A gente criou então, primeiro, baseado no diagrama de classe. Ó, a gente primeiro faz o diagrama de classe. Com base no diagrama de classe, a gente faz a implementação. Tranquilo? Deu para entender? Tudo de né? É. É que a ideia da orientação objeto é que você vai trabalhar com diagrama de classe. A implementação vai ser baseada no diagrama de classe. Porque, da mesma forma que na programação estruturada, eu posso ir fazendo qualquer coisa, certo? A linguagem geralmente permite, né? Vamos dizer assim, Java é orientado a objeto, mas na prática, Java, ele pode programar estruturado? Pode programar estruturado, certo? Então, o que acontece? A orientação a objeto leva em consideração que eu vou ter um ponto de vista diferente para resolver o problema, vou me basear no conceito da orientação a objeto. A abstração vai tirar aquilo, só vai focar naquilo que interessa, e baseado naquilo que interessa, a gente vai estar implementando aquilo que precisa. E a ideia é assim: amanhã nós vamos trabalhar com aula gráfica, eu tiro o console daqui e mudo só o console, crio os formulários. E baseado nos formulários,
Eu consigo ter programa, consigo ter. É lógico, na interface gráfica vai acontecer que eu tenho que ter um formulário principal, que pode passar a ser o programa que eu vou estar trabalhando, certo? E com isso eu consigo implementar as classes e fazer com que o processo funcione. Tranquilo? Até o final do ano vocês vão estar fazendo com interface gráfica. Deus é. Eu falei final do ano. Acorda, o dia. Ah, ah, Baixar o lado do né? Lazarus é um software livre. Ele tem você pode usar ele como ferramenta. Ele compila tanto no Windows quanto no Linux, certo? Só ficou delimitado ao Delphi 7. Ele não tem os recursos que o novo Delphi tem. Mas ele funciona tranquilo, mesmo código. 11? Oi? Isso é o legal. Não. Isso é provavelmente as cláusulas do software livre. Tem o normal com esse negócio. Hã? Tem o normal e com esse negócio. É o LFM? Esse negócio, entendeu? Acho que vai ser chato. Já viu a versão? Sabe o Windows 64? Ah, não, pode ser 64, não tem problema. Iniciou então a versão 64 normal e com esse negócio. Ah, não sei o que é essa versão ONS. Alguma dúvida? Não. Então, abstraindo. Então, para ajudar a atividade de abstração, né? Eu já passei o capítulo 3 para segunda-feira de semana que vem, fechou? E eu quero mais o triângulo, retângulo feito, Aí, claro, o louco, você vai ver, mas já. lógico. Não. Hum, pois é. Eu posso dizer que eu não vou gravar. Tira, mano. Tira o. Sai bem pro Luciano lá pra mim. Parcelado. Senhor, eu não tenho computador lá, né? Passa, não sei que fala. Não, lá no online GDB vai rodar também. Ah, só lá. É fórmula, O triângulo retângulo. Tem fornecido base e altura. Hum. no passado, no lado do livro. Não, não dá muito legal, mas funciona. É melhor usar o Lazarus. Software livre, gratuito, pode baixar. Tranquilo? Posso fechar aqui? Tá gravado aí, né? Então, para segunda-feira. Você não vai ter